Onde que isso está escrito na Bíblia? Isso é uma das coisas que eu mais leio e escuto. Agora eu pergunto, quem disse que tudo tem que estar escrito na Bíblia? Olá, eu sou o Luciano Batiste, seja muito bem-vindo. Por que eu resolvi gravar este vídeo com essa temática? Eu tenho trabalhado nas minhas redes sociais com temas, com textos de alguns autores que não são conhecidos pela maioria do público. Então, às vezes eu cito São Justino Mártir, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, e as pessoas às vezes não sabem que textos são esses. E também no contexto cristão, os cristãos que são de denominações protestantes, outras denominações cristãs, geralmente vêm com a crítica ou com a pergunta sobre, tá, mas esse livro está na Bíblia, onde é que está na Bíblia? Óbvio que a gente sabe que não está na Bíblia. Então por que a gente pode usar esse livro se ele não está na Bíblia? Existe um conceito que é o da sola escritura, que ele vem da origem protestante e que ele se refere ao fato de que exclusivamente o que está na Bíblia é que é verdade de fé, que pode ser levado em consideração. Mas, de fato, isso não procede. Nós vemos como é que começou o ensinamento cristão, como é que começou o cristianismo. Começa, de fato, com Jesus Cristo, né, ensinando os seus discípulos ali, principalmente os apóstolos, e depois os apóstolos seguem ensinando isso, passando adiante para seguidores. E nesse período não tinha Bíblia, como nós conhecemos. Claro que existiam as escrituras antigas, né, do Antigo Testamento, as escrituras dos judeus, que inclusive Jesus cita diversas vezes, os apóstolos também citam, mas eram escrituras que não estavam codificadas, não estavam organizadas, assim como a gente tem hoje na questão da Bíblia, né, este livro prontinho. Não era assim. E, obviamente, que os livros do Novo Testamento também não estavam contidos no livro, porque o Novo Testamento estava acontecendo. Então, o ensinamento era passado por palavras, por palestras, vamos dizer assim, sermões. E isso continuou a partir de Jesus, com os apóstolos, e depois também São Paulo entra nesse grupo e começa a falar para os outros povos, né, além da terra ali dos judeus. Aí, esse ensinamento, ele seguia um formato que os judeus já faziam, que era o da tradição oral. Falar. Só que com o passar do tempo, esses seguidores, os discípulos de Jesus e os seus discípulos começaram a notar que o tempo ia passar e que precisava ter uma garantia, precisava depositar isso em documentos, né? Então eles começam a escrever cartas, escrever os evangelhos, inclusive também as cartas, né, eles tinham o propósito de tirar dúvidas, né, dos povos que estavam entrando em contato com a doutrina de Jesus Cristo. Então as cartas, elas tiravam dúvidas, elas esclareciam pontos, elas exortavam, né, davam ideias, corrigiam, e aí esses documentos foram sendo guardados, né, pelos povos. Existiam perseguições, às vezes tinham que esconder. E isso aconteceu por muito tempo e não tinha a Bíblia como a gente conhece hoje. Só que foram sendo acumulados diversos textos, e alguns textos diferiam bastante da maioria, ou tinham algum contexto que não era conhecido, às vezes não tinham muita certeza de onde é que tinha vindo. E vai chegar num ponto, né, que a igreja vai se reunir e vai, pela inspiração do Espírito Santo, pelo estudo, a igreja vai definir quais são os livros que se tem certeza que são inspirados por Deus e que são úteis para a fé, são úteis para a revelação, a gente entender a revelação de Deus. E aí vai ser estabelecido o cânon bíblico, né, que são esse índice, quais são os livros. Eu não vou falar especificamente sobre essa escolha agora, porque isso pode ser, e é bom que seja assunto para um outro vídeo, né, para isso aqui não ficar muito grande. Mas vai chegar um ano que vai ter, a partir daquele encontro, vai ter esse conjunto de livros definidos. Só que aí, vamos parar para pensar. O que acontece enquanto não tem este cânon bíblico, enquanto não tem este grupo de livros oficial, vamos dizer assim? A igreja continua existindo, as coisas estão acontecendo, as comunidades estavam se reunindo, os presbíteros, os diáconos,
Os bispos, né, que eram os sucessores dos apóstolos, né, eles continuavam sendo escolhidos. E existiam outros ministérios que eram exercidos ali pelas pessoas. Isso tudo continua acontecendo. Os ensinamentos são feitos, as celebrações eucarísticas, né, aquela repetição, aquela rememoração que Jesus disse, né, da Eucaristia, fazer isso em memória de mim, aquilo continuava acontecendo. Os sacramentos, o batismo, o perdão dos pecados, isso continuava acontecendo. E outras pessoas, né, filósofos cristãos, padres, bispos, sábios ali do povo, iam anotando, iam escrevendo sobre o que era feito. E também alguns iam escrevendo apologias, que a gente chama, que eram defesas que eram feitas da fé cristã perante os romanos, perante os gregos, perante os judeus, para explicar, porque nesse período inicial que tinha muita perseguição, tinham acusações de que os cristãos eram um povo estranho, que não acreditavam nos deuses. Por incrível que pareça, hoje em dia a gente não sabe disso, mas os cristãos eram inclusive acusados de serem ateus, porque eles não acreditavam nos deuses e não queriam oferecer sacrifícios nem orações para os deuses romanos, gregos, e também acreditavam, né, no Deus dos judeus, porque é Deus Pai, né, como eles enxergavam, só que de uma forma diferente, né, surge a ideia da Trindade, né, com os cristãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né, então isso aí diferia da crença judaica. Então vários textos desses explicam para essas pessoas no que os cristãos acreditavam. Então, foi se acumulando esses textos. Então, eu não preciso destes textos para entender a fé. O que está na Bíblia é suficiente para a salvação. Só que aí, como é que a Igreja Católica vê isso, e que foi o que aconteceu desde o início? Que a fé, a doutrina cristã católica, ela se edifica em cima de 3 pilares principais, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, que é o Sagrado Magistério, que é o ensino dos bispos com o Papa, né, que estão em comum acordo, os documentos que são elaborados pela Igreja, como um grupo coeso, né, de acordo? E a Sagrada Tradição, que são estes ensinamentos que começaram lá com os apóstolos de forma oral. Inclusive na Bíblia a gente vai encontrar passagens que diz que mais coisas eram ensinadas, mas não estão escritas ali. Não teria como escrever tudo, né, na Bíblia. Então esses 3 pilares, eles sustentam a fé e a doutrina. E aí, hoje em dia, a pessoa pega a Bíblia, vai ler várias coisas e podem surgir dúvidas. De repente, a pessoa vai olhar as diferentes religiões, né, vamos chamar assim, e vai, qual que é a que segue corretamente? Uma coisa que é muito útil é vamos ver como é que os primeiros cristãos faziam. E aí pega lá os textos, não estão na Bíblia, mas eles vão dizer como é que a comunidade se reunia, no que eles acreditavam, como é que eles faziam as suas liturgias, os seus costumes. Algumas cartas na Bíblia também funcionam desse jeito, mas tem um período que depois a gente não tem informações na Bíblia, né? Porque termina o livro do Apocalipse, que é atribuído a São João Evangelista. São João Evangelista era um apóstolo, né? Então é muito recente, muito próximo de Jesus. Depois não tem mais livros. Então tem um período grande ali de tempo até chegar na história conhecida, né, mais próxima, vamos dizer assim. Então tem um período de tempo ali, desde que termina o Apocalipse, até chegar na história mais recente, que a gente começa a ver bem como é que a religião funciona, que estes textos nos ajudam a saber como que foi passado adiante o cristianismo e como é que eram feitas as atividades. Então a gente tem alguns exemplos que são interessantes de mostrar. Por exemplo, a Didaqué, ou Didaquê, que a gente pode chamar de Instrução dos Apóstolos, é um texto que ele funciona mais ou menos como um pequeno catecismo, seria o catecismo mais antigo, que alguns estudiosos dizem que teria sido escrito pelos próprios apóstolos, mas isso aí não é uma certeza, mas foram primeiros cristãos que escreveram, né, explicando
a doutrina, como é que ela era, isso lá nos primeiros séculos da igreja. Também a gente tem a Carta de Ogneto, é um texto muito interessante que ele foi descoberto em 1436 em Constantinopla. Não se tinha relato dele na antiguidade, mas os estudiosos acreditam, existem grupos distintos nesse ponto, de que teria sido escrito lá no primeiro século ou no século II, século III, e que é uma defesa. Literalmente, é um cristão que está escrevendo a uma pessoa que ele chama de Diogneto, que seria um pagão culto, que perguntou para ele coisas sobre a doutrina cristã, e ele começa a defender, explicar como é que eram as crenças e como eles acreditavam. Aqui a gente tem essas versões aqui, que é da editora Vozes, são livrinhos pequenos, né, que a gente pode ler, e são muito interessantes. Mas tem outras opções também aqui, por exemplo, essa coleção da Paulus, que fala dos padres apostólicos, são vários padres que escreveram nos primeiros séculos, então a gente tem alguns aqui que são conhecidos, outros menos conhecidos, né? Clemente Romano, tem o texto que é o Pastor de Hermas, que conta alguma coisa, e ele também é citado em alguns textos antigos. Tem, esse aqui já é mais conhecido, Eusébio de Cesareia, ele é tipo de um historiador cristão, que ele vai escrever muito da história da igreja primitiva, e é um livro também muito interessante. Então, assim, qual é a importância desses textos e como usar? É a gente estabelecer essa linha histórica. Eu vou pegar a Bíblia e vou ver o que Deus quer de mim, né? A revelação, o que Ele quer da igreja, qual é o ensinamento. Então, eu estudando a Bíblia e seguindo os ensinamentos da igreja, eu alcanço a salvação. Mas às vezes pode surgir dúvidas dessa linha histórica, como é que a igreja foi crescendo, foi sendo edificada. Inclusive as pessoas perguntam, né? Mas onde é que está escrito na Bíblia que o nome da igreja é católica? Na Bíblia não está escrito, mas nesses textos está escrito. Quando é que ela foi usada a primeira vez? Eles já começaram a chamar a igreja, que vinha desde os apóstolos, de católica. Então a gente começa a ver que a igreja católica segue aquele formato que Jesus deixou, cumprindo o que Jesus disse que estaria com a igreja dele até o fim dos tempos. Então, essa seria a importância, é por isso que eu quero começar a falar desses textos, para a gente ver, e tirando dúvidas, né? As pessoas, como é que tu sabe que isso deve ser feito assim? Porque eles já faziam assim, está lá nos textos dessas pessoas da antiguidade, que era feito dessa forma. E, para encerrar, uma curiosidade interessante que a gente tem diversas pessoas que se converteram profundamente ao catolicismo ao estudar estes textos, ao estudar a patrística, essa história da igreja primitiva. Porque aí a gente começa a ver qual é o formato da verdadeira igreja que Jesus Cristo fundou. Então, seria essa a ideia, e nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre alguns destes textos para a gente aprofundar o nosso conhecimento.